Olá, graça e paz a todos vocês. Que alegria, que privilégio estarmos juntos na Escola de Cristo, aprendermos lições maravilhosas. Muito obrigado pela sua companhia. Eu quero pedir que você se inscreva no nosso canal, compartilhe para que mais pessoas possam ouvir dessa mensagem de esperança. E eu quero dizer para você que agora vamos ter uma mensagem ao longo desses nossos encontros, mas hoje, de uma forma especial, vamos falar sobre João Batista. Sabe por quê? Estamos num período do São João. E aí a tradição diz que o São João está baseado em João Batista. Então vamos conhecer um pouco mais sobre esse personagem tão espetacular. Sabe por quê? Porque o próprio Jesus, em Mateus capítulo 11, o verso 11, ele diz assim, ó: dentre os nascidos de mulher, nunca apareceu alguém como João Batista. Então, se Jesus disse que João Batista foi o ser humano mais importante que nasceu aqui de uma mulher, eu e você precisamos conhecer um pouquinho mais sobre esse personagem que o próprio Jesus atesta que é uma pessoa diferenciada. Então eu quero que você me acompanhe para que nós possamos aprender sobre esse personagem espetacular, João Batista. Mas que também nós precisamos chegar, e eu quero conversar com você, porque vamos chegar a um desfecho que aparentemente, para nossa visão humana, João não teve sucesso nenhum. Por quê? Porque João, tão jovem, mas muito jovem, provavelmente ali em torno de 30 anos, João foi decapitado, a sua cabeça foi cortada pelo rei Herodes. Então, como Jesus disse que esse homem era o mais importante e morreu de uma morte tão trágica e tão jovem, e ele era parente de Jesus, ele batizou Jesus. Como isso? A gente precisa entender esses pormenores, então eu quero que você me acompanhe durante esse nosso encontro hoje e durante os outros encontros que nós vamos conversar sobre João Batista, esse homem espetacular, segundo o próprio Jesus, mas que na visão humana ele não teve sucesso. Aos 30 anos morreu decapitado. Por que isso? Nós precisamos descobrir isso na palavra de Deus. Então eu peço que você me acompanhe, compartilhe para que as pessoas possam compreender e aprender sobre a história maravilhosa. Mas nós vamos aqui descobrir algumas coisas com relação a João. Lucas, no capítulo 1 e o verso 41 diz assim, ó: ouvindo isso, a sua mãe Isabel, né, ele estava no ventre de Isabel, a saudação de Maria, que estava grávida também de Jesus, a criança lhe mexeu no ventre. Então Isabel ficou possuída pelo Espírito Santo. Aí, quando nós vamos aqui para o capítulo 1, verso 67, diz assim: Zacarias, seu pai, o pai de João Batista, cheio do Espírito Santo, profetizou, dizendo... Então, nós começamos a aprender que o grande segredo para que João se tornasse um homem como ele foi, diferenciado segundo o próprio Jesus, a sua mãe e o seu pai tinham o Espírito Santo. Esse é o primeiro segredo para que eu e você, que sonhamos, que desejamos que os nossos filhos tenham sucesso em todos os aspectos e principalmente no aspecto espiritual, é necessário que eu e você tenhamos o Espírito Santo. Se você quer ter filhos com sucesso para esse mundo, mas principalmente para a vida espiritual, você pai, você mãe, você precisa ter o Espírito Santo. Aí quando você pai e você mãe tem o Espírito Santo, sabe o que vai acontecer? Olha só a promessa aqui no capítulo 1, verso 15. O anjo falando do nascimento de João Batista. Diz assim o texto: pois ele, João Batista, será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte ou fermentada, e será cheio do Espírito Santo. Então aqui, o grande segredo para que João Batista se tornasse o homem que ele foi, para o próprio Jesus dizer que dentre os nascidos de mulher, não nasceu ninguém igual a João Batista, o segredo era que seu pai, Zacarias, e sua mãe Isabel, eles tinham o Espírito Santo em sua vida. Aí, naturalmente, João também, quando nasceu, ele também tinha o Espírito Santo. Quem conduzia a vida de João Batista
nos seus afazeres, no seu dia a dia, na sua missão de preparar o coração das pessoas para a chegada de Jesus, era João Batista, tinha o Espírito Santo. Então aqui está, para mim e você, a grande mensagem para hoje. Eu e você precisamos buscar incansavelmente o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é a pessoa da divindade, é o ser da divindade que vai dar a mim e a você sabedoria, porque o próprio Jesus disse, olha, Jesus disse que quando vier o Consolador, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Então, eu e você, para termos sucesso em todos os aspectos dessa vida e principalmente no aspecto espiritual, é necessário que eu e você tenhamos o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo habita em nossa vida, sabe, nós vamos aprender a verdade, nós vamos ter o consolo que nós precisamos. E aí Jesus ainda disse, isso está lá registrado em João. Jesus ainda disse que o Espírito Santo faria lembrar de tudo o que ele havia dito. Então é o Espírito Santo o agente que torna a mim e a você uma pessoa sábia para esse mundo, em todos os aspectos. Sabe o que mais? Em meio aos desafios e aos problemas, quem nos consola, quem traz a paz que nós precisamos é o Espírito Santo. Porque aí, no verso seguinte, é o capítulo 14, verso 26 do Evangelho de João, e depois o 27, aí Jesus disse, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá. Se Jesus disse que o Espírito Santo faria lembrar de tudo o que ele havia dito, é o Espírito Santo que concede a mim e a você a paz que nós precisamos em meio aos problemas. Por quê? Porque ele é o Consolador. Então o Espírito Santo nos ensina todas as coisas, ele nos faz lembrar e ele traz o consolo, a paz que nós precisamos. Então João Batista era uma pessoa diferente, porque ele era cheio do Espírito Santo, porque o seu pai Zacarias tinha o Espírito Santo, porque sua mãe Isabel tinha o Espírito Santo. Então, eu e você, se quisermos ser alguém diferente nesse mundo, para representar bem o nome de Deus, para ter uma vida de plena felicidade, para ter uma vida com significado e com propósito, em meio aos desafios, mas nós precisamos, eu e você, ter o Espírito Santo. Então que hoje você busque o Espírito Santo, assim como João Batista buscava e era cheio do Espírito Santo. E aí, quando você assim o fizer, Deus vai dar a você a paz que você precisa, o consolo que você precisa e vai ensinar aquilo que você precisa aprender para que você possa caminhar passo a passo nesse mundo em direção à eternidade. Que Deus te abençoe e que juntos possamos a cada dia buscar a presença do Espírito Santo para termos significado, propósito aqui nesse mundo para representar bem o nome de Deus. Que Deus te abençoe e que juntos possamos termos também atitudes assim como João teve. Que Deus te abençoe e vamos orar. Querido Deus, obrigado pela tua promessa. Nós queremos ter o Espírito Santo assim como Isabel, assim como Zacarias e assim como seu filho João tinha o Espírito Santo. E o Senhor Jesus disse que João era o mais espetacular de todos os seres humanos que nasceram aqui de mulher. Ajuda-nos, Senhor, a termos o Espírito Santo para termos significado em nossa vida. Nós te oramos por Jesus. Amém.